Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. O final de ano se aproxima, a reapresentação também e uma semana que promete novidades no Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta semana importante, vai terminar o ano, teremos a virada e no dia 2 de janeiro, hein? Tem reapresentação marcada na Toca da Raposa 2, o grupo alternativo do Cruzeiro começando os preparativos para os primeiros jogos do campeonato estadual. No final da outra semana já teremos aí o primeiro jogo do Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro 2026. Temporada terminou há pouco e daqui a pouco já teremos dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. Uma semana que promete novidades porque o Cruzeiro vai começar, como eu disse, a preparação, vinda do técnico Tite. Dia 2 tem sempre aquela tradicional missa de ação de graças do aniversário do Cruzeiro e o Cruzeiro também precisando resolver a questão do Gabigol, porque se não acertar uma saída do atleta, dia 2 ele estará em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, para se apresentar. Tem um contrato importante, e como a negociação com o Santos ainda não teve nenhum avanço significativo, tudo indica, inclusive, que o Gabigol vai se apresentar normalmente para começar a trabalhar em 2026. Uma semana também de chegada de Bruno Spindel. Ele será o novo executivo de futebol do Cruzeiro. Vai chegar a Belo Horizonte para acertar os últimos detalhes e aí ser apresentado também como esse executivo de futebol do Cruzeiro. E claro, vamos ver se teremos mais algum desdobramento da informação que bombou no dia de ontem sobre o interesse do Flamengo no centroavante Caio Jorge. E a posição do departamento de futebol do Cruzeiro é uma só. Não negocia o Caio Jorge com o Flamengo por menos de 50 milhões de euros. Se o Flamengo o Flamengo fez uma consulta ao Cruzeiro falando sobre pagar 30 milhões de euros. E uma opção, inclusive, era de um valor de 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Aí é que o Cruzeiro não ia aceitar mesmo, porque as cifras estão bem abaixo, né? E a resposta do Cruzeiro foi, no contato aí entre os presidentes, é de que por 50 milhões de euros o Cruzeiro topa fazer um negócio com o Flamengo. Esse é o valor para uma venda do Caio Jorge no mercado nacional. Para o mercado internacional, aí depende também da vontade do atleta. Então, tá uma diferença aí bem grande, né, em relação ao que o Flamengo ofereceu. Tinha que ver também circunstância disso, como que isso seria pago. O Cruzeiro, ele não pretende avançar em nenhuma questão que não seja envolvendo essa cifra bem alta para o futebol brasileiro de 50 milhões de euros. O clube entende que não pode se enfraquecer e, além disso, fortalecer um time que vem aí dominando as ações no futebol nacional. Fala, fã do esporte! Olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais, para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então, a tendência é que não ocorra o negócio.
mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Então, claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro, mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional. Né? Então ele tem uma passagem por Europa e um jogador, acima de tudo, e mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando artilheiro do campeonato. Então, isso... E é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. Jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto Sim. de Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Ezinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Zinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo de financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo e com o Palmeiras, que desponta querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe, já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time. E aí traz o Tite. O que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, o grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando um ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né? Buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, da Copa do Brasil, né? O Caio Jorge. Agora me chama a atenção, até para a gente, ao longo do programa, né, se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso, ele chega para ser o titular do time, por 30 milhões de euros, ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois, como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas a nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa, e eu confio nessa notícia. Por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe,
Mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor. Mostrou isso durante a temporada. Mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora. Tá, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade. Mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. O cara que até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Tá, perfeito. Não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você Mas tem o aí Caio... já é outra discussão. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe. Então... Aí mais pra frente... Eu imagino que o planejamento foi feito. Claro. Aí a gente está falando de 2 centroavantes bem diferentes quando a gente fala do Pedro e do Caio Jorge. O Pedro, inclusive, para mim, como finalizador, é superior ao Caio Jorge. Tá? Na área, centroavante mesmo. O Caio Jorge tem algumas valias que o Pedro não tem. Por exemplo, eu acho que nesse ano... Pressão na saída de bola é muito superior. Muito superior. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente vê... Eu vou puxar uma outra coisa, já falando do Flamengo e Cruzeiro. O Boto deu uma entrevista recentemente dizendo que ia sair em 2027, né? E não entendi muito bem o porquê, porque fez muitas coisas certas, mas uma coisa ele não conseguiu fazer. O quê? O Flamengo muito rico não tinha um centroavante de fato reserva pro Pedro, porque ele apostou no Juninho Karabag, o Juninho não deu conta de jogar ali, segundo a visão da comissão técnica do Flamengo, e quando o Pedro se machucou, o Felipe teve que improvisar jogadores. Quando queria alguém mais centroavante era o Bruno, quando queria alguém com mais pressão era o Plata. Se ele tivesse o Caio Jorge, ele teria as duas coisas em um só. Ele teria o centroavante que pressiona como o Plata, que se movimenta muito, jovem, um cara que ainda pode crescer bastante. Só que não acho que se o Flamengo faz essa proposta, faz pensando em vendê-lo no futuro. E quer trazer um jogador para jogar ali por 3, 4 anos, apostando que o Caio Jorge será, em todas as temporadas, a sua melhor versão, que foi a dessa temporada que terminou recentemente. Tem uma coisa que o Zinho falou que eu também me pergunto. Continua o Pedro, porque vendo o que o Felipe faz e o jeito que ele joga, o Caio Jorge se enquadra muito mais do que o Pedro. Porém, o Felipe respeitou muito na temporada algumas hierarquias, mantendo alguns jogadores em algumas posições quando não estavam lá nas suas melhores fases. Né? A gente pode, por exemplo, citar o Samuel Lino do lado esquerdo, com o Cebola muito forte, quando o Cebolinha cresceu no final do ano. Hierarquicamente, o Pedro está à frente, porque ele já é um jogador de elenco, porque ele se adaptou ao que o Felipe quer. Apesar daquela bronca que ele deu? Então, ele se adaptou depois, ele mudou. E para ser um jogador com outro comportamento. E o Felipe não pode simplesmente falar, olha, vem outro, você não joga depois de tudo que você fez. Porque o treinador tem uma coisa além de montar o time melhor, da sua ideia de jogo, que é a gestão do elenco. Então eu fico realmente com algumas dúvidas se o Pedro não vai sair do Flamengo, se não tem alguma proposta para o Pedro, porque a tendência para mim, se o Caio Jorge chegar bem, é que ele seja o titular ao longo do ano. O Pedro começa como titular, o Caio Jorge ganha a posição, porque vai fazer mais do que o Pedro sem bola, como o Felipe gosta, caso o Felipe permaneça. Eu traria... A minha prioridade no Flamengo seria trazer um centroavante de característica diferente do Pedro. Quando você gasta 30 milhões de euros num cara que está muito grande, você cria uma concorrência. Eu não sei se eu criaria a concorrência. Mas você perguntar quem você traria que vai jogar no Flamengo, que tem essa característica, que dá conta, é muito complicado. Mas esse é o ponto. E aí, Bruno, vou me antecipar. Porque na tal polêmica exposição do presidente do Flamengo, semana passada, o BAP, de final de ano, onde ele projetou as finanças do clube com um orçamento bilionário, ele deixou claro que o projeto do clube é criar concorrência forte em todas as posições. O Flamengo tem como ideia de clube criar concorrência do goleiro ao ponta esquerda. Então ninguém vai poder relaxar um pouco. Ou, em algum momento, o Pedro é um caso. É um jogador que tem se contundido muito. Ele ficou quase um ano fora, voltou no meio da temporada e no final do ano agora, na reta final, quando o Flamengo precisou, ele estava machucado também.
Flamengo ganhou Libertadores e tal, mas no Mundial ele voltou, mas voltou fora de ritmo ainda. Então, eu acho que tem alguns pontos. Um ponto é esse. É o projeto do Flamengo de ter 2 jogadores de alto nível por posição para exigir que todos eles deem o máximo. É porque é o que o Zinho falou, é uma concorrência da seleção que o Flamengo teria internamente. Como o Flamengo tem dinheiro, ele eleva o nível de muito concorrência. rápido. Quando o Zinho cita o Pedro no Ancelotti, é porque o Ancelotti quer um centroavante de fato, o Rossellu. O Pedro é melhor que o Rossellu. O Rossellu dele no Real Madrid para ter uma mudança de característica e não para sair jogando, porque ele vai jogar com você de outro jeito. E aí o Pedro tem essa característica que o Jorge não tem. Eu só discuto se o Pedro é o melhor nome para essa função em seleção brasileira, porque ele esteve na última Copa do Mundo e não conseguiu fazer bem essa função. Aí são outras questões. Acho que o Pedro é um jogador para nível de futebol internacional que não aguenta a pegada física. Ele tem muita qualidade técnica, mas o jogo em alto nível internacional é muito físico, é muito contato, é muita explosão, e ele não tem isso. Eu acho que o Brasil poderia pensar, a seleção brasileira, em outros jogadores mais adaptados a esse tipo de função, para que sejam reservas da seleção brasileira, eventualmente entrando dentro de uma necessidade, do que o Pedro. Mas essa é uma outra conversa. A conversa aqui é o Flamengo. O Flamengo é um jogador que, no cenário aqui que o Flamengo atua, ele costuma dar bons resultados. Ele é muito técnico, ele tem uma capacidade de finalização muito boa, mas hoje só tem ele para a posição. O Bruno Henrique foi, ao longo de toda a temporada, um quebra-galho. E o Bruno Henrique também já não é um jogador tão novo. E o Flamengo está pensando em montar um time para dar sequência e manter o Flamengo no topo do futebol sul-americano e querendo sonhar até mais alto com isso. O Flamengo não tem hoje, o Juninho foi embora. A contratação do Juninho, Birner, foi assim, uma situação de... Quando ele chega ao Flamengo, quando essa diretoria assume, o Flamengo estava sem caixa. Em janeiro do ano passado, não tinha caixa para fazer contratação, porque o Flamengo tinha gasto muito do seu dinheiro no terreno, por tal do estádio, que por enquanto está muito enterrado, e na contratação de jogadores como o Plata e como o que voltou para a Inglaterra, agora deu um branco no nome, Alcaraz. Sim. E ele, não à toa, vende Alcaraz para fazer caixa. Isso. Mas naquele primeiro momento, não tinha dinheiro, eles foram no scout. Pô, traz esse Juninho, que dá muito caro. E já nesse ano, além de esportivamente, financeiramente, a temporada foi um sucesso. No meio do ano voltou o Pedro, então vamos na janela de meio do ano, vamos contratar um outro centroavante. Mas agora, quando ele olha para frente e vê a possibilidade de muito dinheiro, ele contrata. Eu só não sei se é indicação do Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo está contratando pelo clube, com a visão de mercado do clube, e tem hoje um diretor executivo que entende de mercado, ou pressupõe-se que ele entende de mercado, com esse perfil de contratações, para contratar independente do técnico. Eu tenho absoluta certeza que tem o aval do Felipe Luiz, absoluta. Eu acho que teria o aval naturalmente. Até o Felipe deve dizer o seguinte, renovo ou não renovo, isso é uma outra questão, traz. Vai ser útil. Sim, comigo ou com outro técnico. E tem como o Cruzeiro não vender por esse valor? Tem, Zinho? Ele não falou que o Cruzeiro quer 40 milhões? O Cruzeiro tá falando que quer, o Felipe contou pra gente, e a intenção, a avaliação do Cruzeiro é que o jogador vale 40, 45 milhões de euros. Inclusive, ele já teria recusado a proposta da Premier League. Claro que quem dita o valor não sou eu e não é o Cruzeiro, é o mercado. Mas 30 milhões para quem pagou 4 é muito alto também, hein, Zinho? Não, assim, em termos de negócio, se você pensar no que você pagou e o que está sendo oferecido, espetacular. Nenhum local ia dar um rendimento tão rápido como esse que é oferecido ao Cruzeiro. Só o que eu acho que o Cruzeiro tem condição hoje é de quem está no comando do Cruzeiro. O Pedrinho não precisa desse dinheiro, né? Pelo contrário, eu acho que ele vai investir mais ainda para fortalecer ainda mais esse Cruzeiro. Também acho. Porque o Cruzeiro entrou na temporada com aquele discurso do treinador de que não era para ser campeão, ainda não era o ano de ser campeão, uma classificação para Libertadores já era o grande objetivo. Só que, na minha visão, o Cruzeiro teve todas as chances para ser campeão brasileiro. Copa do Brasil nem se fala. Para mim, o Cruzeiro era o grande favorito quando começou as semifinais. Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro, a minha opinião,
e a minha análise era do Cruzeiro favorito nessa disputa. Caiu. Aí no Brasileirão, o Flamengo e o Palmeiras envolvidos com a Libertadores e com os problemas de convocações, desfalcando muito e tendo que repor jogo durante data FIFA, o Cruzeiro teve todas as possibilidades de assumir a liderança. É que ele não aproveitou, porque tropeço o Flamengo e o Palmeiras tiveram. É que o Cruzeiro tropeçou também. O Cruzeiro não se aproveitou. Acho até que pelo discurso do treinador, porque acabou que isso entrou na mente dos atletas de tipo assim, já estamos na fase de grupo da Libertadores, está ótimo, está maravilhoso. Eu volto a bater nessa tecla. O Cruzeiro teve todas as chances de ser campeão brasileiro. E agora, para o próximo ano, não tem mais isso. O Cruzeiro entra para brigar pelos títulos, para buscar título, para competir com o Palmeiras. Estou citando Palmeiras e Flamengo, que são os times que estão sempre chegando. Claro que vão ter outras equipes que vão competir também. Mas eu acho que o Cruzeiro, de todas que estão apontando, é a que tem que entrar para brigar. Aí você vai perder o seu melhor jogador? O Pedrinho, para mim, não é 30 milhões de euros que vai resolver nenhum problema dele buscar. Ele vai contratar um outro centroavante do nível do Caio Jorge? Não vai, por esse valor. Vai ter que aproveitar alguma oportunidade do mercado, alguma molezinha aí, que ninguém vai dar essa molezinha. Inclusive, o reserva do Caio Jorge, eu não sei se vai ficar até pelo relacionamento que tem com o treinador que ele contratou. Você vai vender o Caio Jorge, o Gabigol vai ser o titular do Tite? Não vai. Não sei. Então eu acho que o Pedrinho vai endurecer, não vai deixar barato. Porque aí o Cruzeiro ficaria sem os seus dois centroavantes. Mas aí tem primeiro, um ponto de vista. Esse interesse do Flamengo também serve para enfraquecer um concorrente direto. Claro. Então o caso do mercado predatório. Ele vai se reforçar e vai enfraquecer um concorrente direto, se ele conseguir contratar. E outro, o poder financeiro do Flamengo hoje não tem igual no futebol brasileiro. Se ele convencer o jogador, é difícil segurar. É difícil o Pedrinho falar, vou pagar tanto. O Pedrinho tem muito dinheiro, mas não tem a capacidade. O Cruzeiro não permite a ele hoje, a não ser que ele abra a mão da fortuna dele, pessoal, para botar num negócio que não vai dar o retorno. Eu acho que ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha com o que é a realidade do clube. Investiu para que aqui na frente tenha também um equilíbrio econômico no investimento que ele fez no Cruzeiro. Então, essa é a questão. Se o Flamengo consegue convencer o jogador, em algum momento o Cruzeiro acaba tendo que ceder. E dentro Eugênio... Só para botar uma pimenta, Ozinho, dentro dessa perspectiva, vocês falaram que valeria mais a pena buscar o Matheus Pereira. Se o Flamengo achar que interessa, leva junto. Ataca junto. Primeiro assim, ele pode até convencer o atleta, e de repente o atleta pode até se sentir assim, poxa, que oportunidade, de repente no Flamengo, que já está montado e os títulos estão mais próximos, e de repente a visibilidade, para mim, para uma seleção disputar uma Copa do Mundo, pode ser melhor, a visão de cada um. Estou falando o que o atleta pode pensar e o Flamengo pode usar para convencer. Mas existe uma multa rescisória, né? Essa multa não é esse valor, 30 milhões. Então ele pode até falar com o atleta, mas se o Pedrinho falar assim, tudo bem, então paga aqui a multa rescisória. Eu não sei quanto que é a multa não, tá? Mas assim, não é 30 milhões de euros. Senão, não teria nem conversa. É só o Flamengo chegar lá e depositar a multa rescisória e levar, se o atleta está convencido e quer ir. Então, assim, ele esperar pode o andamento da negociação, seduzir, né, falar, mas se não tem a multa, se não chegou no valor da multa, o Cruzeiro não é obrigado a vender. E o atleta ainda tem contrato? Está em vigor o contrato? Obrigado não é, Zinho. Não, mas é vantagem. Nada disso, nem o Cruzeiro é obrigado a vender, nem se sabe, por enquanto, se o Flamengo teria convencido o Caio Jorge ou não. Mas é vantagem para o Caio Jorge? O que é melhor para o Caio Jorge? Em tese, mas isso é muito superficial nesse momento, porque a gente não sabe quais serão os elencos. No Flamengo ele tem mais chance de ser campeão e tem uma concorrência maior para jogar. No Cruzeiro, nesse momento, ele é titular absoluto num time que tem condições de ganhar os campeonatos na próxima temporada, porque eu concordo com o Zinho,
terá investimentos e já tem uma equipe muito forte, contratou um técnico que conhece futebol brasileiro, um técnico que fez muito sucesso, com exceção a passagem do Flamengo nas últimas temporadas. Tem gente que não gosta do trabalho dele na seleção brasileira. Eu até acho que em 18 ele cometeu o erro quando ele coloca o Marcelo no lugar do Felipe Luiz na lateral do jogo contra a Bélgica, e era uma coisa meio previsível da escalação antes, mas eu acho que na última Copa do Mundo foi muito mais uma questão de falta de sorte mesmo. O Brasil tomou um gol nos 3 jogos contra europeus, uma bola desviada no contra-ataque no movimento errado do Fred. Aí não dá para colocar na conta do técnico. Né? A Argentina foi para os pênaltis contra a França, ganhou. Foi para os pênaltis contra a Holanda, ganhou. O Brasil foi para os pênaltis uma vez, perdeu. E o futebol é assim, perto da Argentina, o Brasil podia ter sido campeão do mundo. Então o trabalho do Tite foi bom. Aí é do jogo. E... Só uma coisa, Birner, a multa é 100 milhões. Então, aí não vai pagar o Flamengo e não vai pagar ninguém da Europa. Ninguém vai pagar. E o contrato dele vai até 2029. Então, portanto, assim, vão ter que convencer o Pedrinho. Eu acho que você tem que convencer o Pedrinho. Mas eu acho que faz parte da negociação. Eu acho que tem que convencer o jogador, parte. o que não é fácil, porque nessa hora os treinadores entram nas discussões. O Felipe deve ter participado disso. Falou, Caio, se você jogar comigo, você vai jogar assim. Felipe, hoje essa é uma questão. Isso. Não está garantido como técnico do Flamengo. É isso que eu espero de você. O Caio Jorge já sabe quem seria o comandante dele no Cruzeiro. Você sabe como a gente joga e o Tite vai ter essa mesma conversa. E o Tite também é um cara muito grande. Então, se você falasse, o Flamengo quer tirar um jogador de qualquer time nesse momento, com exceção de Cruzeiro e Palmeiras, eu diria, ele tira. E não é tão difícil assim, a não ser que o cara goste muito do clube que joga. Tem poucos, mas ainda tem esse tipo de jogador. Do Cruzeiro e do Palmeiras, olhando os projetos dessas equipes, é mais difícil. Eu acho, por exemplo, que o Cruzeiro não vai aceitar essa proposta, até porque o Cruzeiro, como disse o Zinho, não precisa desse dinheiro. Se o Cruzeiro tiver a intenção de vender, isso vai ser negociado por valor maior ainda. Não sei se o Flamengo quer pagar ou não quer pagar, só deixa uma coisa muito clara para mim: o Flamengo quer um outro centroavante e vai gastar em outro centroavante de característica diferente do Pedro. E tem dinheiro para isso. Tem um outro viés nessa história. Qual é, Eugênio? Quando o Flamengo abre uma live e joga pro mundo o seguinte: tem um orçamento bilionário pro ano que vem. Em qualquer negociação, ele vai ter mais dificuldade de atingir o valor. 30 milhões de euros é uma fortuna, é fora da realidade do futebol brasileiro. Sim. Mas aí o Pedrinho, olha, Pedrinho é malandro, né? Opa. Mineirinho, fica quietinho. O Flamengo tem 1 bilhão para gastar, então ele pode pagar 40, 45 pro Caio Jorge. Vendo pra Inglaterra. Em qualquer negociação isso pode acontecer. Essa é uma das vantagens de você ter o seu time de futebol gerenciado por uma SAF. Uma SAF boa. Porque você tem, no caso do Pedrinho, um cara de negócio, um cara que está acostumado a sentar numa mesa para negociar coisas grandes, não está sentando ali um conselheiro que foi eleito pela política do clube, sabe lá Deus por qual motivo. Então, um cara que está ali porque gosta do clube. Então vocês acham que foi um erro o Flamengo ter divulgado, da maneira como divulgou? Eu acho que ficou uma coisa assim que, para mim, assim, não... Da forma como foi, pareceu mais uma coisa assim, de autoexaltação do que exatamente... E posso falar uma coisa para você? Tem que fazer mesmo. Você acha que tem que fazer? Tem que fazer. Porque não atrapalha em nada a negociação. Mostra o tamanho do clube. Tudo que você tem de dinheiro, você vai ter mais dificuldade para negociar com qualquer um. Essa dificuldade já existe. Por exemplo, com o Felipe Luiz. Essa dificuldade já existe. Eu acho que isso mostra a força do Flamengo. Eu acho que a torcida do Flamengo gosta de ver isso. Eu acho que o time está divulgando. O seu público é uma versão madridista, Florentino Pérez, um pouco diferente no Brasil. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!